E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, nessa nossa pequena aula, vamos falar sobre Sócrates e sobre como o modo socrático de filosofar vai representar uma virada, né, na própria forma de se fazer filosofia e como essa reviravolta na filosofia vai nos conduzir, de alguma forma, às reflexões éticas. Fazendo aqui um breve retorno a um dos nossos vídeos, inclusive aconselho vocês a darem uma olhada também no vídeo sobre o surgimento da filosofia e a influência da mitologia. Vou colocar aqui na descrição do vídeo, certo? Lembrando a vocês que no início da filosofia, uma das principais preocupações era tentar explicar como a realidade funcionava. Era a tentativa, tanto lá do mito quanto depois no início da filosofia, de tentar compreender a racionalidade que existe no mundo, né? A racionalidade que existe em toda a realidade. E isso vai significar justamente uma valorização do ponto de vista racional, da utilização do logos. Então, a razão ela vai ganhar preponderância no modelo de se refletir sobre como as coisas existem. Essa reflexão ela se dá sobretudo voltada para compreender a natureza, a physis. Então, os primeiros filósofos eles estão tentando entender essa realidade, eles estão tentando entender a physis, a natureza. Cafezinho? E essa tentativa de compreender a physis, ela vai ir, né, em direção a tentar compreender a origem de tudo, a arqué, ou seja, quais são os elementos primordiais que estão na base de toda a realidade. Esse é o início da filosofia. Não é à toa também que esses filósofos eles são chamados de pré-socráticos, não tanto por estarem cronologicamente antes de Sócrates, mas também por ter um modo de reflexão diferente. Vamos ver como é que Sócrates vai modificar isso. A gente costuma dizer que Sócrates ele traz um método filosófico novo, né? Não se trata de abandonar o logos, mas agora esse logos, essa razão, ela vai ser direcionada para outra coisa. Agora, o ser humano é que se torna um problema filosófico. Isto é, o debate envolvendo como os homens, como os seres humanos interagem entre si é que vai estar no foco do debate socrático. Isso vai fazer com que a própria praça pública, a ágora, ela seja o local do filosofar. É nos banquetes também, nas casas de grandes nomes da época, entre teatrólogos, entre políticos, poetas, que Sócrates vai trazer o filosofar. Não se trata mais simplesmente de pensar a natureza, mas agora tentar imaginar como funcionam as opiniões dos homens. Nós vamos ver que, por exemplo, Sócrates vai ter um modelo bem singular de proceder nas suas formulações filosóficas. Isso porque, efetivamente falando, Sócrates não costuma dizer o que ele próprio pensa. Ele está mais interessado em fazer com que os outros exercitem o pensar junto a ele. Isso vai fazer então com que Sócrates assuma a sua própria ignorância. E é isso que vai estar na base do que nós chamamos de maiêutica. O método socrático que nós damos o nome de maiêutica significa que Sócrates não vai assumir uma posição própria. Isto é, Sócrates não está aqui se importando em dar a sua opinião, mas em tentar entender a opinião do seu interlocutor. Sócrates vai estar preocupado em assumir-se como ignorante. Daí a máxima só sei que nada sei. O só sei que nada sei do Sócrates é uma posição filosófica em que ele não assume o conhecimento de uma verdade. Ele está, na verdade, interessado em fazer com que a pessoa reflita sobre as suas próprias opiniões. E os debates socráticos, então, eles vão assumir um método que nós chamamos de dialética, e é um método filosófico que é um dos principais métodos filosóficos muito vivo ainda hoje. Se trata de uma maneira bem simples de colocar opiniões contrárias e fazer um balanço entre elas. Às vezes, nos diálogos socráticos escritos por Platão, por exemplo, às vezes simplesmente não chegamos a nenhuma conclusão.
Apenas vamos perceber como esses dois lados de reflexão são insuficientes para se chegar a uma verdade. Em outros casos, vamos ter alguns encaminhamentos teóricos. De toda forma, o que é importante aqui para a gente reparar é que Sócrates está iniciando uma reflexão filosófica diferente, em que as opiniões elas são contrapostas. Uma ignorância é assumida no sentido de que não se inicia um debate pensando já se saber a verdade suprema. É por isso que um dos principais tópicos do Sócrates, do método socrático, é essa relação entre verdade e opinião. Sócrates ele vai refletir sobre o que é a verdade. Em geral, ele vai colocar tópicos clássicos, tópicos que são discutidos no dia a dia, na praça pública, nas casas das pessoas, e perguntar às pessoas o que realmente elas pensam a respeito daquilo. Sócrates ele nos coloca em uma situação de um certo constrangimento teórico. Isso porque nós costumamos utilizar palavras como justiça, conhecimento, sabedoria, de uma forma um tanto quanto que trivial. Então, quando, por exemplo, julgamos que a ação de alguém, por exemplo, foi justa ou injusta, Sócrates ele nos mostra que nós já estamos assumindo aqui como pressuposto que eu sei o que é justiça. Porque se eu posso julgar a ação de alguém como justa ou injusta, isso significa então que eu já assumo um certo conhecimento sobre o que é a justiça. Então Sócrates vai se perguntar: o que é a justiça? E vai interpelar aos seus interlocutores. Ora, se você está dizendo que sabe o que é justo, me diga então, me ensine, eu que sou ignorante. Perceba, Sócrates se coloca como ignorante para tentar ouvir aquela sabedoria que o outro diz possuir. Só que o que aparece a partir disso é que, na verdade, Sócrates está questionando as opiniões. Ele está mostrando para as pessoas que elas não têm um conhecimento tão efetivo assim sobre aquilo que elas estão falando. Elas têm opiniões e muitas vezes essas opiniões são opiniões mal formuladas, são opiniões irrefletidas, isto é, não se realizou uma posição racional, efetiva, sobre um determinado conteúdo. Daí, mais uma vez, a valorização do logos, a valorização da razão, do discurso, da palavra. Então, se Sócrates questiona que o outro saiba a verdade, ele, no final das contas, está querendo fazer com que aquela pessoa passe a refletir melhor sobre suas próprias opiniões, e daqui vai vir uma outra frase clássica, dita por Sócrates, mas que não é dele. Na verdade, Sócrates teria visto essa frase no oráculo de Delfos, um oráculo dedicado a Apolo. E nessa frase teria, nesse pórtico teria a frase conhece-te a ti mesmo. Uma frase que inclusive aparece em outras figuras da literatura, ou mesmo no filme, para aqueles que gostam de Matrix, devem lembrar que na sala do oráculo do primeiro Matrix, aparece lá justamente essa frase em latim. Então, Sócrates está colocando em questão que as pessoas sequer conhecem bem as suas próprias opiniões, porque nunca refletiram efetivamente falando sobre elas. Então, é necessário, vai dizer Sócrates, que nós debatamos, que nós coloquemos problemas teóricos às opiniões uns dos outros, para que assim conseguimos nos aproximar mais da verdade, ou pelo menos conseguimos depurar melhor nossas opiniões, conhecermos-nos de uma maneira tanto quanto que melhor. Bem, eu aconselho também que vocês deem uma olhada no vídeo que eu fiz sobre Introdução à Ética Filosófica, que eu coloco também alguns desses aspectos. Também vou deixar aqui o link na descrição. Então, pessoal, fico hoje também por aqui e nos vemos numa próxima aula. Obrigado.